tarde. Estamos começando mais um Mulher de AZ ao vivo nessa tarde gostosa de sexta-feira e, claro, com a sua companhia. Bom, hoje eu peço a sua atenção para um assunto que aqui no Papo de Mulher requer não só a minha atenção especial, assim como a sua, assim como de tantas outras pessoas, instituições e também das minhas convidadas que estão aqui gentilmente hoje. A gente vai falar sobre doação de órgãos, um assunto que requer conhecimento, atitude, acima de tudo, doação e solidariedade. Para isso, eu conto com a tua participação, interagindo conosco, tirando suas dúvidas, pedindo orientações, compartilhando também alguma situação que você já tenha passado, juntamente com as minhas convidadas. Com certeza, com a tua participação, o programa fica muito mais especial. Portanto, não saia daí, porque o Mulher de AZ só está começando. Que bom ter a sua companhia ao vivo a partir de agora aqui no Mulher de AZ, no Papo de Mulher, para falar sobre doação de órgãos. Bom, eu tenho o prazer de receber, claro, aqui a minha sempre querida convidada, Lucy Gameiro, que é terapeuta comportamental, que vai estar aqui hoje conversando sobre esse assunto nesse bate-papo agradável, mas muito mais o que? Vamos passar orientação e esclarecimento para as pessoas, né, Lu? Com certeza, Leila. Eu agradeço estar aqui de novo e falar de um assunto que realmente, particularmente, me toca muito. É verdade, para mim também. Bom, e eu tenho o prazer também de receber a Silmara Alves, que é enfermeira e também professora da Escola de Enfermagem Vital Brasil e também aqui uma recém-advogada também, justamente que mobilizou fazer o curso de Direito até para poder esclarecer mais sobre essa questão de doação de órgãos. Muito bom ter a sua companhia, eu fico muito feliz de ter aqui a sua presença para poder esclarecer um assunto que toca não só a Lucy, como eu e tantas outras pessoas a partir de agora. Obrigada, viu, Silmara? Seja bem-vinda. Eu que agradeço pela participação. Bom, doação de órgãos. A gente vai tentar falar desse assunto de uma forma sutil, mostrando os dois lados, né? Uhum. A Lucy uma vez comentou comigo uma situação que eu lembrei muito disso quando eu fui montar essa pauta, e eu quero tomar hoje esse cuidado de passar esse assunto para vocês, que existe, quando a gente fala de doação de órgãos, existem duas situações. Existe uma situação que acaba nos entristecendo, né? Porque quando a gente fala de doação de órgãos, a gente pensa o quê? Numa perda. Mas também, por outro lado, existe um lado que nos alegra, que é o quê? Uma nova vida que está surgindo. Isso. E é por esse lado que você vê na prática no hospital? Eu vejo por esse lado, porque assim, é uma oportunidade, né? Quantas pessoas assim aguardam na fila e algumas pessoas não têm assim essa chance, né? Porque espera muito na fila aí não resiste, vem a óbito, né? Então, seria muito interessante que todo mundo, assim, tivesse essa consciência e se voltasse, né? A gente espera, através de hoje, poder mobilizar mais essa consciência, porque a Lucy estava até dividindo com a gente, antes de começar o programa, que quando ela pergunta para as pessoas, eu passei por essa experiência, a gente estava dividindo, você é um doador? O que você acha de doação? Ah, você quer doar os seus órgãos? Ah, eu quero. No primeiro momento é assim, né, Lu? A gente estava conversando. Mas aí depois, quando você começa 5 minutos depois a falar sobre esse assunto, a gente já percebe o quê? Que mudou um pouquinho. Existe uma resistência das pessoas. Por que será, Lu? Então, na verdade, não é que é só uma resistência. O que eu percebo quando eu abordo alguém com esse assunto? Enquanto você está ali só perguntando da possibilidade, é tudo politicamente correto, né? Não, claro, doaria, sim, não, eu doaria, com certeza autorizaria. Mas quando você começa a se aprofundar no assunto e a pessoa percebe que aquilo pode se tornar real, aí a coisa muda de figura. Aí começa a entrar naquela parte do tabu. Ah, não, mas não vamos falar de morte, vai. Não, a gente está vivo. Credo, nem fala isso. Vira essa boca para lá. Vira essa boca para lá. É assim mesmo. A coisa muda de figura. E o que eu percebo, quanto mais envolvimento emocional essa pessoa tiver com o ente, né, possível doador, mais resistente ele fica ainda. Conforme você vai conversando, você fala assim, eu percebi isso, as pessoas têm mais facilidade em ser doadores, eles próprios,
do que autorizar a doação de um parente. Olha só. Até por esse envolvimento, né, Silmara, emocional muito grande. E quanto mais esse vínculo, né, muito mais resistente. Por exemplo, assim, no caso de uma esposa, no caso de um filho. O do filho é o que eu noto maior resistência. Muito maior. Então, é interessante. Olha só, a gente está recebendo aqui, Fê, um beijo para você, Fernanda Amaral, aqui, nossa telespectadora de coração, né, Lu? Um beijo para você, Lu, manda um beijo para ela também. Beijo, Fê. Ela está aqui falando que te adora querida. também, viu? Obrigada pela audiência. E ó, eu já aproveito e faço convite para você, Fê. Você é doadora? Você já passou por essa experiência na sua família? O que você acha sobre o tema? Estou esperando o teu recadinho aqui. Vamos começar, Silmara, em cima do que a Lucy colocou. Vamos esclarecer para as pessoas o que é preciso para ser um doador. Na verdade, o que precisa mesmo é ter a vontade, né? Não, eu quero ter a consciência que eu vou poder ajudar alguém, né? E a partir daí já pode ser um doador. Ok, então assim, eu manifestei essa vontade, e aí como que eu posso proceder? Eu tenho essa vontade, mas eu tenho que fazer, existe algum documento que me dê essa garantia, esse respaldo, quando eu não estiver mais presente, que realmente isso vai ser cumprido? Na verdade, todo paciente, ele tem que ter alguém responsável, né? Então, o próprio familiar que vai ter que autorizar ou não, entendeu? Então aí a gente entra numa questão que eu paro para repensar um pouquinho aqui, e tenho certeza que você aí já deve estar pensando, assim como a Lu. Eu tenho essa vontade, manifestei. Não tem, então, nenhum documento juridicamente que me resguarde que isso vai ser cumprido, desde que, na realidade, a minha família acate a isso. Então, se isso acontecer e na hora a minha família decidir que não é a favor da doação, o que prevalece? A família. A família mesmo? A família. Entendi. A família. Quer dizer, naquela hora ali é acatada a decisão da família que está presente decidindo isso. Isso, tanto é que todo paciente inconsciente, ele precisa de um responsável, entendeu? Mesmo na internação, precisa de alguém que vai ser responsável por aquele paciente. E também nessa situação tem que ter alguém responsável. Aí a gente preza, né, Lu, para que a família tenha esse bom senso, né, e isso. Faça aí, então, a última vontade, né, do seu ente querido, mas... É o que, na verdade, a gente percebe que, pela legislação brasileira, a única coisa que cabe a uma pessoa que queira ser doadora é o bom senso do familiar mesmo, isso. Quer dizer, fica inteiramente na mão do familiar. E você acaba tendo que ter um trabalho com esse familiar, que é o que a gente também queria falar muito aqui hoje, a respeito desse projetinho que eu tenho aí, né, de educação para a morte. Porque o que acontece? A gente não fala de morte em casa, a gente evita falar desse assunto com a família. Quando a gente toca no assunto, né, a gente até brincou, parece que a gente é de outro mundo. Imagina que está agorando, está chamando, e não é verdade. Porque eu estava conversando com a Silmara antes, eu vi que o trabalho da enfermagem é quase que instantâneo ali, né? Você, por exemplo, o médico vem e te avisa, olha, tem um possível doador, entre em contato com a família, mas é tudo muito no calor da hora, não houve um preparo. Às vezes a pessoa, às vezes não, a maioria das vezes é pega de surpresa, que nem ela falou, muitas vezes vem de acidentes, né, automobilísticos, essas coisas. Então imagina, você não está preparado, você nunca conversou sobre aquilo. Uma vez, lá no Natal de 76, alguém chegou no almoço e falou assim, olha, eu acho que eu quero ser doador. Pronto, encerrou o assunto porque ninguém queria falar. Imagina, hoje é dia de Natal, você vem falar disso? Enfim. Aí a gente cruza os dedinhos para alguém da família ali na hora lembrar disso e acatar. Né? E aí vai do que a Silmara falou. Ainda, além de tudo, vai passar pela peneira do bom senso de quem está sendo responsável por você naquele momento. Então, a gente percebe que é quase que jogar a areia no vento, né? Exatamente. Eu acho que a pessoa que recebe o órgão realmente é um privilegiado, porque passar por tudo isso, né, Silmara? Imagina, não é só a questão da compatibilidade, isso, mas ainda vai depender, né? De repente ele sabe, não, olha, meu vizinho falou que ia ser doador. Aí, infelizmente, numa fatalidade, esse vizinho falece e essa pessoa está precisando de um órgão, né? Eu sei que vai ter a fila e tudo. Mas aí, de repente, a família fala, não vou doar. E aí?
E aí é acatado, infelizmente, essa decisão. Isso é complicado, principalmente na questão de muitos irmãos. Isso. Né? Eu acho que aí é uma situação difícil. Porque quando você tem o teu marido, de repente, que está presente, que vai sim cumprir esse teu último desejo, eu acho que é mais fácil. Agora, numa situação onde você tem muitos irmãos, de repente um é a favor, outro não é, aí começa a criar toda aquela situação no momento que você falou, que está todo mundo ali, né? Tenso. Eu recebi uma mensagem aqui, obrigada, ela é enfermeira também, sua colega, a Roberta, obrigada pela participação, pela audiência. Deveria haver uma consciência do Ministério da Saúde em relação a esse assunto e realizar campanhas de incentivo e esclarecedoras a toda a população. Isso não é realizado de forma efetiva. Isso é uma verdade, não deixa de ser uma verdade, né? Eu tive que procurar um pouquinho mais a fundo, até material para a gente poder fazer essa matéria, e a gente não vê mesmo com tanta facilidade tantas campanhas, tantos materiais. Deveria haver isso. Você que trata com isso diretamente, Silmara, qual o respaldo que vocês têm? Vocês têm um trabalho de orientação? Existe uma equipe técnica totalmente voltada à questão de doação? Existe sim. Né? Tanto é que o enfermeiro, para participar desse procedimento, ele tem que ter pós em transplante, né? Fazer 1 ano de pós, né? Para ele poder estar participando, porque não pode assim, ser só um enfermeiro, tem que ter toda assim uma preparação, inclusive para lidar com a família, entendeu? Então começa aí, né? Para capacitação precisa ter uma pós-graduação. Olha só. Mas aí, Silmara, desculpa, Leila, mas aí, Silmara, você não acha que se esse assunto vem sendo abordado, de repente, já nas escolas, como um meio mesmo de, eu digo uma matéria escolar mesmo, quase que obrigatória mesmo. Um tema extracurricular, como a gente fala de meio ambiente, de ecologia. Antigamente nós não tínhamos religião na escola e tal, verdade. Mas não entraria no fator religioso. O que eu penso é mais no fator assim, biológico, científico mesmo da coisa, sabe? Assim, vamos falar. Existe, acontece isso, acontece aquilo, abordaria assim o tema de doação de órgãos, porque as pessoas estariam mais preparadas. Porque todo esse trabalho bonito que eles têm, né, da própria enfermagem, captação, é derrubada naquele instante por crenças e cultura. Sim, é verdade. Exatamente. Porque assim, o que eu percebo, as pessoas, quando você fala em doação de órgão, né, a pessoa fala assim, não, eu sou a favor, tal. Aí conforme você vai conversando e a pessoa vai mudando de assunto. Porque para nós, culturalmente falando, para a gente o corpo é um templo sagrado, né, que não é para ser dilacerado, não é para ser tirado pedaços, porque mesmo você tendo certeza que aquele ente querido seu está morto, que não há mais a chance de vida, o corpo representa ainda aquele ser querido. Então, a partir do momento que você começa a imaginar na sua cabeça uma coisa assim, quase que uma coisa de açougue mesmo, que não é o caso, porque é todo feito um trabalho muito, muito, muito assim, humano e criterioso. Muito respeito, mas nossa crença, nossa cultura, imagina isso. E aí você começa a se barrar nisso. Fala, imagina, como é que eu vou deixar profanar o corpo do meu pai? Como que eu vou autorizar cortarem o corpo do meu filho? Então isso derruba todo o trabalho de uma campanha de doação de órgãos, porque você fala assim, não adianta você fazer aqueles comerciais lindos na TV, né, mostrando a importância da doação, se do próprio lar as pessoas negam esse assunto. Exatamente. Não falam sobre isso com seus filhos, não manifestam, ou se tentam manifestar, são barrados, falam, não, para, não quero saber. Não vamos falar sobre esse assunto. Não vamos Mas falar. aí a gente resgata um pouquinho da própria doação, da solidariedade, de você se transferir, né? Eu sempre gosto de falar isso, que é uma coisa que eu coloco na minha vida, se transferir na situação do próximo. Eu pesquisei um pouquinho sobre o tema e eu vi que ossos, as válvulas, até anotei aqui, porque eu acho muito importante dividir isso com você, que são, eu até pedi para separarem aqui uma ilustração. Olha só, a pele, as válvulas cardíacas e os nossos ossos, eles ficam guardados em possibilidade até 5 anos para ser doado. E aí você eu estava conversando com o meu cabeleireiro sobre isso, falei, aí você para pensar que de repente, se eu não fizer a doação disso, quer dizer, olha que oportunidade que eu perdi, eu tenho 5 anos para poder deixar isso para salvar outras pessoas, para poder usufruir outras vidas,
Por que não, gente? É isso que eu quero, através do programa de hoje, levar para vocês. Olha só o que aconteceu. A Fê já respondeu aqui. Fê, obrigada. Já deixei claro para minha família que quero doar tudo o que for possível. Várias pessoas na família também concordam com a doação. No falecimento do meu pai, devido à negligência médica, não foi possível doar. Isso também pode acontecer, Silmara? Pode sim. Porque às vezes deixa assim tudo relatado, tudo pronto, mas o médico... Porque na verdade o que acontece? Na hora que a pessoa vem a óbito, né? Então a equipe que vai estar vindo fazer todo esse procedimento precisa estar avisado, entendeu? Tem o tempo certo, né? Então, se não tiver todo mundo na mesma sintonia, fica difícil. Sintonia é importante, né? É importante. A Roberta está te parabenizando pela participação e o carinho pela sua profissão. Gratificante, né? Gostoso, né? Uhum. A Fê está falando, Lu, que concorda e acha que outras pessoas também acabam sendo tão resistentes com relação a essa questão complicada de saber que tudo que o teu ente querido ainda vai passar e que muitas vezes a família não entende e essa barreira precisa ser superada. Eu acho que essa barreira é muito simples de ser superada a partir do momento que a gente entender que a partir daquele momento ele não vai sentir mais nada, ele já está com o nosso pai. Se a gente tiver o coração de entender isso, essa barreira é superada. O que você acha, Lu? Então, eu acho que não é nem só essa questão da religiosidade, mas igual a gente estava conversando com a Silmara, há todo um procedimento. Muito né? sério, por exemplo, ético. Eu passei por isso, né? Como eu já tinha te falado, eu há 10 anos atrás tenho um filho que foi morar com Deus. Eu não era doadora, não era a favor de doação. Naquela época ainda tinha via constando no documento, isso, né? Ser ou não na ser. cédula de identidade, E exatamente. o meu estava ali, não doadora. Eu tinha muitas dúvidas a respeito de doação, mas não eram dúvidas de crenças religiosas, eram dúvidas dessa parte burocrática. Tipo, será que é uma coisa séria mesmo? O que faz? Será que eles respeitam a fila? Porque a gente, infelizmente aqui no nosso país, a gente sabe que tem aquele tal do jeitinho, que a gente acha que vai em todos os lugares. E eu percebi isso, passando por esse processo, que a captação de órgãos é uma coisa muito séria. Olha que importante, é uma gente. parte mesmo assim da Secretaria da Saúde que tem um trabalho excepcional. Mas eu te confesso, eu não era doadora, não tinha essa intenção. Então, a partir do momento que veio para nós, o médico veio nos dizer que o nosso filho estava com morte encefálica, assim como a maioria dos brasileiros, eu não entendi o que significava essa morte encefálica. Para mim, eu falei, mas o que quer dizer essa morte encefálica? Tem reversão, não tem reversão? E aí a gente começa a entender, o médico veio explicando que não há como reverter e tal. Mas é o que eu falei para a Silmara, é muito difícil para um familiar, neste momento, eu estou falando da minha experiência própria. Eu via meu filho ali, eu olhava no monitor, coração batendo, eu segurava nele a temperatura dele normal, eu olhava nos painéis dos órgãos vitais, né, em funcionamento. Era muito difícil para eu entender o que era uma morte encefálica. Eu falava, mas como assim? Ele não está morto. Ele não está morto, eu estou vendo ali todo aquele monitoramento. E a Silmara depois vai poder explicar melhor do que eu essa história. Então, o trabalho da enfermagem foi impressionante, porque foram elas que me deram mesmo todo o respaldo, esclareceram todas as minhas dúvidas. Te deixaram segura. Me deixaram segura, porque assim, vieram me explicar que realmente os órgãos eram mantidos para que pudesse se haver a captação. Mas enfim, quando eu decidi, como é que eu decidi isso? O médico estava ali falando, explicando pra gente da morte encefálica e tal. Num determinado momento, eu já não estava escutando mais nada do que ele estava me falando. Já não me interessava mais nada do que estava me falando, né? E alguma coisa dentro de mim me dizia assim, que eu tinha que doar os órgãos dele. Alguma coisa mesmo, não sei, superior, de onde veio, mas aquilo ficava na minha cabeça, você tem que doar, você tem que doar, você tem que doar. E eu peguei, falei pro médico que eu quero doar os órgãos dele. O meu marido, né, ele me chamou de lado, ele falou, você tá louca? Porque ele sabia que eu era contrária à doação. Contra. Ele olhou para mim e falou, você tá louca? Como, de repente? Aí, todo mundo pensa o seguinte, né, que é muito comum ver nas campanhas de doação de órgão, que você doando o órgão de alguém, querido, a pessoa que recebeu aquele órgão vai manter aquela pessoa sua querida. As campanhas promovem essa. Eu vou ser sincera com você, não foi essa a minha ideia.
Eu, em momento algum, pensei que doando os órgãos do meu filho, eu estaria perpetuando a vida dele nessas pessoas. Eu pensei, sinceramente, na mãe dessas pessoas. Eu falei, eu não quero saber se o meu filho vai estar vivendo nessas pessoas. Eu quero que outras mães, outros familiares não passem o que eu estou passando agora. Olha o que a gente falou no começo, se colocar na posição, mesmo no momento de dor, né, na pressão, que você falou que as famílias ficam na pressão, sensível, a Lucy teve essa luz, né, de Deus, claro, né, foi iluminada para sentir o quê? A dor dela através do quê? Da manifestação que ela podia suprir isso numa mãe, né? Então, mas é porque eu vejo isso, às vezes eu vejo isso, esse equívoco nas campanhas de doação de órgão, né? Porque não é esse o sentido. Concordo não é com esse você, o sentido. Lu. Você não está tirando um pedaço da pessoa que você ama e passando para uma outra, não tem nada a ver. Eu não vejo assim, sinceramente eu não vejo. Eu acho sim que você está fazendo um trabalho humanitário, principalmente dando chance de vida para aquela pessoa que está precisando e também mantendo um lar, uma família ali, né, sem passar por esse sofrimento, que você vê que é quase desnecessário. Quando você percebe que tem uma pessoa que depende só de um órgão para estar vivo, Exato. aí é muito pequeno você achar que você está doando para que o seu ente querido continue vivendo a outra pessoa. Eu acho isso assim, e sinceramente não foi essa a minha ideia. Eu falava assim, não, eu acho que tem mães que não merecem passar por isso. Se elas só dependem, sabe, de um órgão do meu filho, elas não merecem passar por isso. Agora, então, Lu, em cima dessa gentileza toda que você está tendo com a gente, dividir isso, uma coisa tão pessoal, tão íntima sua, da sua família, do Alexandre, fico muito honrada e feliz sabendo que você está dividindo isso justamente para tantas outras pessoas que possam passar por isso, possam estar nessa situação, para a gente poder fazer o nosso papel como ser humano, como cidadão. Como foi o procedimento depois que você decidiu, o Alexandre entendeu? Como é que foi a parte, vamos falar agora um pouquinho da parte burocrática, que é uma parte que a gente desconhece. Eu sou totalmente a favor, quero doar, mas é uma coisa que eu e minha família a gente ainda desconhece. Eu também desconheci completamente naquele momento, né? Por isso que eu te falei que o trabalho da enfermagem é imprescindível. Bom, a partir do momento que eu falei isso para o médico, houve um probleminha porque meu filho, a causa mortis dele foi uma CIVD, que é uma coagulação intravascular disseminada. Neste caso, ele não era um possível doador, tá? Porque há falência múltipla de órgãos e tal. Mas uma vez que eu manifestei isso, a própria enfermagem, o próprio médico, acho que até no caráter de querer me acalmar nesse sentido, ele falou, olha, o médico foi sincero, ele falou para mim, eu não acredito que seu filho seja um possível doador, mas vamos entrar em contato com a captação de órgãos, vai vir uma equipe especializada, eles vão fazer todos os testes, todos os exames, e aí sim eles vão dar um parecer. Aí ele entrou comigo nesse assunto que eu também não sabia. Ele falou, mesmo não podendo doar órgãos, tem tecido, tem ossos, tem a córnea, quer dizer, uma série de coisas que a gente não imagina que possam ser doados, né? Então foi isso. Aí a captação veio conversar comigo, né? Veio conversar comigo, com meu marido, né? E eles vieram esclarecendo, falou que que o Vitor ia passar por uns testes para constatar a morte encefálica, que isso parece que é obrigatório, né, Silmara? É obrigatório. É obrigatório, a partir do momento que se fala em morte cefálica? Isso, é obrigatório. Não é só o médico chegar e falar, não, houve uma morte cefálica, ele tem que comprovar que há. E pelo que eu estava lendo, juridicamente, até pela lei, existe uma lei de doação de órgãos, você tem que passar por 2 médicos que não são da mesma equipe. Aí passando pela análise médica desses 2 profissionais que não são da equipe, o qual atenderam o paciente que veio a chegar a óbito, é que se tem essa conclusão. E além mais, porque eu lembro que na época, além de vieram 2 médicos da captação, tinha o médico da unidade intensiva lá onde ele estava, e foi necessária a presença de uma pessoa da família durante esses testes, que no caso foi meu marido, que presenciou. Isso eu não sabia, Lu. Então, quer dizer, na hora que está fazendo esse teste... Você não é obrigado. Assim, eles convidam o parente, lá, a pessoa em questão. Você não é obrigado a participar. Ok, importante a gente tá. Mas você tem Eles esse deixam direito. disponível, Por exemplo, assim, não, eu quero participar, eu quero ver os testes sendo realizados e quero ver a reação, né? Então, o meu marido participou. Na época eu não sabia, ele me contou isso depois. Ele não me contou que participou desse teste, ele me contou depois. Enfim, aí veio todo um processo que eu também não entendia. Eu confesso para vocês que houve um momento ali de doação que eu quase desisti de doar, porque eu não entendia o processo ser tão lento. Mas assim, não é que era lento
no sentido de não estão se fazendo as coisas acontecerem. Cada órgão, ele é retirado por uma equipe especializada. Isso. E para que esse órgão, eu tenho até quase uma hierarquia, né? Primeiro se retira isso, depois aquilo, depois aquilo outro. E como eu doei todos os Em cima órgãos, do que a Lu está falando, Omar, vou pedir um pouquinho da tua atenção. Em cima do que a Lu está falando, abre para mim aquele slide que a gente colocou, de todos os órgãos com o tempo que pode ser transplantado. Isso, fecha ele de ladinho e deixa a imagem da Lu também, porque é exatamente o que você vai falar, Lu, que a gente fez questão de colocar. Se você puder deixar a Lu pequenininha do lado e destacar esse. Ai, eu pequenininha. Com todo carinho, porque a gente consegue, Lu, em cima disso, eu fiquei impressionada quando eu vi essa imagem, falando o quê? Cada órgão ele tem que ser tirado individualmente por um profissional e ele tem um tempo para ser retirado e um tempo para ser transplantado. Para você ter uma ideia, Leila, para doar todos os órgãos do meu filho demorou 3 dias. Olha lá que imagem legal. 3 dias, foram 3 dias. Por isso que eu te falei que no meio do processo eu cheguei a cogitar em desistir. Que eu falava assim, não, mas não é possível, 3 dias. Aí entra de novo o papel da enfermagem, que eles vieram falar comigo, vieram me explicar essa situação, falando, não, mas olha o que acontece. Para eu poder retirar o rim, a pessoa que vai receber, ela já tem que estar pronta para esperar esse rim. Aí a equipe especializada em retirada de rim vem retirar o rim. Aí vai levar para o hospital, aí pronto. Porque aí alguns são 7 horas, alguns são 12, exatamente, né, Silmara? Eu acho que o coração é o último. Silmara, o coração é o último último a ser retirado, né? Que eu me lembro na época, o coração estava demorando e quando eu falei para a enfermeira, eu falei, olha, eu não quero mais, chega, tá bom, vocês já tiraram o que tinha que tirar. Então ela falou, olha, a menininha que vai receber o coração do seu filho está vindo de Goiás. Nossa. Então eu estou te pedindo, por favor, tenha um pouco mais de paciência, ela está sendo preparada, a gente só pode retirar esse coração a hora que ela estiver realmente preparada para receber esse coração. Essa era uma informação que eu não sabia, eu também desconhecia, não sabia. Eu não sabia que o ente querido que está doando, ele tinha que ficar ali todo esse tempo para poder preparar outra pessoa. Não sei, eu achei que podia ficar armazenado. Eu pensava exatamente assim, eu pensava assim, bom, quando eles falaram para mim, vem a captação de órgãos, eu falei, bom, vai vir uma equipe que vai retirar todos os órgãos, já vai distribuir, pronto. E não é nada disso, né, Silmara? Silmara, se você puder, em cima da experiência de vida que a Lucy passou, que ela está dividindo com a gente, colocar isso da forma técnica. Né? E profissional do hospital ajuda bastante. Ajuda. Então, foi como a Lucy falou, porque assim, tem que respeitar cada equipe responsável pelo aquele órgão. Não é realmente chegar, tirar tudo, né? E principalmente preparar quem vai receber transplantado, né? Então, é toda uma preparação. Até tudo isso acontecer, demora. A pessoa que está ali fazendo a doação, ela tem que ficar próxima, ela não pode... sair do hospital, nada disso. Se já é feita a internação, a pessoa, né, cada um em determinado hospital, né? E assim, com essa internação feita, aí começa todo o processo de quem vai receber o órgão. Entendi. E realmente demorado. É que eu te falei, no caso do meu filho foram 11 doações e 11 receptores. Foram 3 dias para me liberarem o corpo. A partir do momento que começou a captação, foram 3 dias. Isso é complicado. É complicado. Porque a gente está culturalmente, a gente sabe que a gente tem pelo menos um dia, um dia e meio depois que um ente querido nosso parte, para liberar o corpo e a gente fazer o procedimento de velório e enterro. Então, você segurar essa pressão toda, o teu emocional, essa dor toda por mais tempo, isso também é muito complicado. Ao ponto de repente a Lu parar e falar, peraí, será que eu devia... Isso é... Então, mas eu cheguei mesmo a falar para a enfermeira, falei, não, eu quero que pare. E eu me lembro, na época, era enfermeira da captação de órgãos, que é aqui do Hospital São Paulo, né? Porque aqui tem regiões, né? Sim. Então, como meu filho estava no Hospital de Araguá, foi a captação do Hospital São Paulo. E aí, o que eles fazem? Eles buscam o corpo, né? E trazem para a central, que é no Hospital São Paulo. Isso. E ali, esse corpo fica sendo mantido para que essas equipes que são acionadas venham até o Hospital São Paulo, né? Para fazer a retirada. E aí ela veio me dando suporte, me explicando como é que era feito, me falando dessa história do tempo, da demora, me falou da menina de Goiás que estava vindo para receber o coração. Então, isso de alguma maneira foi me deixando assim, não é que estava calma, mas assim, eu comecei a entender melhor a situação.
E eu comecei a ver que era egoísmo meu demais querer resolver logo uma situação, porque eu sou assim, eu sou muito instante. Então, tá, morreu, vamos agora, o que vem agora? Não é questão de frieza, não é isso, mas tanto é que quando eles liberaram o corpo, uma outra coisa que eu também não sabia, que o próprio Estado arca com as despesas no caso de um doador. Nossa, que importante também. Eu não Nenhuma sabia. das minhas pesquisas eu tive essa informação. Então, eu não utilizei o serviço, mas a enfermagem me abordou e falou, você tem direito ao sepultamento, as despesas são arcadas pelo Estado, no caso de um doador, né? De você está doando o órgão de alguém. Mas no caso eu não precisei e tal, mas é bom que as pessoas saibam. É direito. É direito adquirido, você tem esse direito ao traslado e ao sepultamento pelo Estado, né? E, bom, quando o corpo do meu filho chegou já no velório, já se passava das 2 horas da tarde, 3 dias após, o enterro estava marcado para 5 horas. Quando foi 3 horas da tarde, eu falei, bom, quem tinha que ver já veio, quem já tinha que ver viu, então chega, né? Já deu, vamos terminar com isso, vamos dar o procedimento necessário e tal, porque realmente é desgastante. Claro que é. É muito desgastante. Se eu falar para você assim, nossa, Lucy, você ficou bem com o que você fez? Não fiquei bem com o que eu fiz. Eu jamais, assim, eu lembro que na época, 2 crianças que receberam os rins do meu filho, 2 irmãos, um tinha 9 e um 11 anos, no Hospital dos Rins. Lu, essa parte eu vou pedir para você segurar. Eu quero que você conte exatamente, para a gente dividir, tá chegando um monte de mensagem aqui pro outro lado, quem está recebendo. Antes de encerrar, eu não posso fazer um comentário em cima do que a Lu falou. Ela falou, eu sou muito assim, eu ajo pela pressão, eu queria acabar logo. Em nenhum momento ache que você agiu por impulso no sentido, não, eu queria acabar, não aguentava mais, eu não sou de esperar e eu queria acabar com aquilo porque... Não, você foi uma pessoa maravilhosa. Eu já te admiro, não vou falar muito porque senão a gente vai se emocionar. Está chegando um monte de mensagem aqui, pessoas parabenizando você como ser humano, como mãe, como coração. Esse sofrimento que a gente acabou aí tendo o exemplo aqui na prática, que a gente sofre 1 dia e meio, que é o tempo para liberar. Eu passei isso recentemente, então assim, a gente fica 1 dia, velório e depois enterro. A gente triplicou, a gente viu aqui o exemplo da Lucy que triplicou. Então isso é doação, isso é superação, isso é solidariedade. E é esse o nosso objetivo hoje do Mulher de AZ. Muito obrigada por dividir isso comigo e com o nosso público. Eu vou fazer um breve intervalo, é rapidinho, na sequência tem mais Lucy Gameiro, tem mais Silmara e eu aqui no Mulher de AZ falando sobre doação de órgãos para você. Fica com a gente.